Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor. Boa noite para todos. O tema hoje é: quem são os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse? Bom, não há consenso entre os cristãos sobre quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Alguns acreditam que os anjos das 7 igrejas eram os pastores dessas igrejas. Já outros pensam que os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor eram realmente anjos propriamente ditos. A dificuldade em saber quem eram os anjos das 7 igrejas ocorre porque o livro do Apocalipse emprega de forma predominante a linguagem simbólica. Inclusive, a primeira menção aos anjos das 7 igrejas acontece exatamente como explicação de uma simbologia. Bom, o texto bíblico diz, amados irmãos, que o apóstolo João, escritor do Apocalipse, teve uma visão extraordinária na ilha de Patmos. Ele viu Cristo glorificado, andando no meio de 7 candeeiros de ouro. Em sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Apocalipse 1, versículo 12 a 16, nós veremos isso. Bom, o próprio Senhor Jesus explicou aquela visão a João. Ele disse: quanto a o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Bom, então, conforme a ordem do Senhor Jesus, João escreveu 7 cartas específicas. Essas cartas foram direcionadas aos anjos de cada uma das 7 igrejas. A identidade dos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A palavra anjo traduz um termo grego que significa literalmente mensageiro. No contexto bíblico, essa palavra pode se referir a seres espirituais ou a mensageiros humanos, como já foi dito na introdução deste vídeo. Há pelo menos 2 interpretações, eu repito, 2 interpretações, amados irmãos, principais sobre a identidade dos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Vejamos cada uma delas a seguir. Os anjos das 7 igrejas eram seres espirituais? Isso é uma pergunta. A primeira interpretação, amados irmãos, defende que os anjos das 7 igrejas eram seres espirituais. Isso significa que eles eram anjos mesmos. Se esta interpretação estiver correta, então parece que esses anjos foram designados por Deus para cuidar daquelas igrejas. E cada anjo corresponde a cada igreja local. Bom, os estudiosos que preferem esta interpretação ainda dizem que ela é possível biblicamente, porque o apóstolo Paulo escreve que os anjos estão envolvidos de alguma forma no culto das comunidades cristãs locais. Em 1 Coríntios 11:10 nós veremos isso. É verdade que a Bíblia diz, amados irmãos, que os anjos de Deus são espíritos ministradores comissionados a servir em benefícios dos redimidos. Em Hebreus capítulo 1, 14 nós vemos isso. Também é verdade, amados irmãos, que os anjos estão atentos a tudo o que acontece com a igreja. Em 1 Coríntios 11:10, em Efésios 3:10 e versículo 1, e também em Pedro capítulo 1:12 nós veremos isso. Mas o problema, amados irmãos, desta interpretação é que em nenhum lugar da Bíblia é dito que cada igreja local possui um anjo do Senhor específico para protegê-la e cuidar dela. Bom, além disso, não parece ser muito estranho o Senhor ter revelado a João uma mensagem que, na verdade, era direcionada primeiramente a seres celestiais? Isso é uma pergunta. E se os anjos, amados irmãos, assistem na presença de Deus constantemente, por que os 7 anjos precisaram das cartas escritas por João?
É uma pergunta. Ainda mais, como João conseguiu fazer chegar essas cartas aos 7 anjos? Isso também é uma pergunta. Bom, deixa-me fazer uma pergunta. Os anjos das 7 igrejas eram pastores? Vamos lá. A segunda interpretação diz que os anjos das 7 igrejas eram os pastores dessas igrejas. Se esta interpretação, amados irmãos, estiver correta, então os líderes das 7 igrejas da Ásia Menor são chamados de anjos, no sentido de que os pastores são mensageiros responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para as igrejas locais. Bom, eles são enviados e comissionados por Cristo para zelar pelo desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Esta interpretação parece estar de acordo com o princípio bíblico da responsabilidade que o Senhor confiou aos ministros do Evangelho. A carta aos Hebreus, por exemplo, amados irmãos, diz que os líderes das comunidades cristãs velam pelas almas dos fiéis, como quem há de prestar contas delas. Hebreus capítulo 13 e 17. Nós vemos isso lá. A fraqueza desta interpretação está no fato de que em nenhuma outra parte do Novo Testamento os líderes das igrejas locais são chamados de anjos. É ou não é verdade? Eles sempre são chamados de presbíteros, bispos, pastores e outros termos correlatos, ok? Bom, amados irmãos, apesar das dificuldades de interpretação, atualmente a maioria dos cristãos tem entendido que esta última interpretação é a que melhor se harmoniza ao propósito do texto bíblico. Além disso, embora a palavra grega para anjos nunca seja aplicada aos líderes das igrejas locais em outras passagens bíblicas, isso não significa que ela não seja aplicada a mensageiros humanos. Em Marcos capítulo 1, 2 e em Lucas 7, 24 e também em Lucas 9, 52 nós vemos isso. Eu compartilho desta opinião e creio que os anjos das 7 igrejas do Apocalipse eram os líderes das 7 igrejas locais. Particularmente, penso ser muito difícil explicar como os anjos do Senhor poderiam ser responsabilizados pelo cuidado doutrinário naquelas igrejas. É ou não é verdade? Há ainda algumas interpretações sobre os anjos das 7 igrejas, que realmente, amados irmãos, não possuem qualquer base bíblica, eu quero deixar claro. Mas quero também falar um pouco sobre isso para terminarmos esse vídeo com base no tema quem são os anjos de Apocalipse das 7 igrejas, amém? Uma delas, por exemplo, super espiritualiza o significado das 7 igrejas do Apocalipse e identifica cada igreja como sendo 7 eras dentro da história do cristianismo. Bom, então os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse supostamente seriam os 7 principais líderes da história da igreja. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. A paz do Senhor.